Gravando. Pessoal, então hoje, dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos começar com uma introdução à hidrostática, tá? Nós vamos começar com a introdução à hidrostática hoje, que passa alguns conceitos de propriedades dos fluidos e tudo mais, né? E logo depois, né, na próxima aula, a gente vai ver empuxo, certo? Fazer alguns exercícios, algumas simulações. Hoje eu separei umas simulações pra gente fazer, vocês vão ver que é bem legal. Eu acho bacana também que vocês podem até usar nas suas aulas futuras, né? Eu acho legal esse PET aqui, eu acho que eu já cheguei a comentar com vocês. E então hoje a gente começa essa parte aí de hidrostática, ok, pessoal? Então vamos lá. Opa, aqui eu estava fazendo as mudanças. Então hoje a gente começa... Ah, não é remoto, né? Aqui é a aula 11, eu acho, né? Acho que foi a aula 11. Beleza? Bom, então hoje a gente começa a nossa introdução à mecânica dos fluidos, né? Já é parte da nossa segunda etapa aí da disciplina. Na semana passada nós vimos gravitação universal e leis de Kepler. E hoje, introdução à mecânica dos fluidos, certo? Então, essa introdução à mecânica dos fluidos, ela vai passar por algumas definições e propriedades dos fluidos, tá, pessoal? Como que os fluidos são caracterizados, quais são as características principais que a gente tem que levar em consideração, e um pouco de estática dos fluidos. E vai acabar essa parte de estática dos fluidos na semana que vem com empuxo e outras teorias. Tudo bem? Bom, então, né, o fluido, ele é uma substância, pessoal. Todo fluido ele pode ser definido como uma substância que não possui forma própria, tá? Então ele assume o formato do recipiente que ele é inserido, e em repouso ele não resiste a tensões de cisalhamento. Então ele se deforma continuamente. Tensões de cisalhamento, pessoal, são tensões que são nesse sentido aqui, ó. Ok? Então pensa na tensão de cisalhamento. Aqui, né, eu coloco uma definição. Tensão de cisalhamento é a razão entre o módulo da componente tangencial da força e a área da superfície sobre a qual a força está sendo aplicada. Ok? Se a razão entre o módulo da componente tangencial da força, quer dizer que tangencial ele passa por cima, ok? Então o cisalhamento é como se você pegasse assim, ó, pensa em duas folhas de papel, você coloca as duas folhas de papel uma de frente com a outra e desliza elas. Isso é cisalhamento, tá? Então quer dizer que o fluido ele tem essa característica mecânica de não resistir a forças de cisalhamento. Quer dizer, ele vai sempre como se fosse rasgar, tá? Ele vai sempre escoar, permitindo qualquer força de cisalhamento aí. Não resiste a nada, ok? E pressão, né? Estou dando já o conceito de pressão aqui, mas a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais para frente, nos próximos slides, com mais detalhes. Mas a pressão nada mais é do que essa força perpendicular aqui dividido pela área, ok? Mas bom, né? A gente já falou então que o fluido ele não resiste a essas forças de cisalhamento, tá? E forças de cisalhamento, pessoal, é que nem mais ou menos o que eu falei para vocês. Pense assim, né, em duas folhas, né? Você pega duas folhas de papel, junta uma na outra. No meio, inevitavelmente, vai ter ar, tá? Quando a gente movimenta essas folhas, esse ar é que vai escoar e cisalhar lá no meio, ok? Agora pensa numa outra situação, duas chapas de aço e coloca óleo aqui no meio, que é um fluido um pouco mais viscoso, tá? Eu vou falar sobre viscosidade, mas óleo, né? Que é um fluido um pouco mais viscoso. A gente vai perceber que ele vai acabar por separar as duas placas, né? É uma característica do fluido, ele vai tem matéria lá no meio das duas placas, né? E quando a gente tenta movimentar, se tem bastante óleo, ele vai movimentar, vai escorregar, né? Essa é a característica do óleo. E o que a gente pode perceber quando a gente olha assim, bem de perto para o fluido, né? Na região aqui de baixo, né, a placa que fica parada,
Bem aqui pertinho, a velocidade é quase zero. E essa velocidade vai aumentando conforme eu vou subindo no fluido, tá? Então, na hora que eu paro essa placa aqui, deixo ela travadinha, e escorrego essa daqui, eu vou perceber que as partículas ou as moléculas de fluido que estão aqui em cima se movimentam com uma velocidade maior do que as que estão aqui embaixo, tá? Por que isso, pessoal? O atrito aqui embaixo, mas bem lá embaixinho mesmo, né? Da última molécula da chapa de aço aqui, do último átomo, com a primeira molécula do fluido, eles entram em contato e ali tem atrito direto, né, de molécula com molécula, tá certo? Isso na placa inteira. Quando a gente começa a subir, esse atrito vai sendo modificado. Vai ser atrito entre moléculas do mesmo material, né? Fluido-fluido, certo? Que tem um espaçamento atômico muito maior, ok? Então vai acontecer esse fenômeno aí, da gente ter uma velocidade muito maior aqui embaixo e uma velocidade maior aqui em cima do fluido, tá? Olhando para o fluido, ok? Bom, então sobre o cisalhamento aí, essa definição de fluido, tá tudo certo para vocês, pessoal? Ficou claro? Sim. Beleza. Tá. Agora a viscosidade, pessoal. O que acontece, né? A definição de viscosidade ela é relacionada com uma das leis de Newton, tá? Então a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação da velocidade ao longo da direção normal das placas, ok? Então, olha, quando ele fala... Quando ele fala que a tensão de cisalhamento é diretamente esse alfa aqui, ele não é bem um alfa, tá? O símbolo de proporcionalidade ele é diferente de um alfa. Mas eu consigo falar aqui que essa tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à variação da velocidade enquanto a placa vai correndo. Na verdade, né? Na direção para cima, né? Para cima, que é o que acontece aqui, ó. Conforme vai subindo na espessura do fluido, a velocidade vai aumentando. Por isso que ela acaba sendo uma derivada em y, ok? E aí, né, essa proporcionalidade pode ser substituída por uma variável não, né, uma constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar de micro aqui. Esse micro é a nossa viscosidade, tá? Porque ela vai influenciar nessa variação de velocidade. Quanto mais viscoso o fluido for, maior vai ser a tensão de cisalhamento. Quanto menos viscoso o fluido for, menor vai ser essa tensão de cisalhamento, ok? É diretamente proporcional. Então pensem assim, né? O que é essa viscosidade? Vamos supor que você pega duas placas assim, ó, e coloca água no meio delas. Você vai perceber, né? Você consegue fazer uma bolsinha de água. Você vai perceber que essas duas placas vão escorregar super fácil. Ok? Agora, se você colocar piche aqui, ou uma tinta, piche, vai. Não sei se vocês já viram piche, mas é um fluido bem viscoso assim. Você não vai conseguir movimentar com tanta facilidade. Vai ter um pouco mais de resistência, tá? Essa força que aumenta para você cisalhar, escorregar uma placa na outra, é justamente por conta da viscosidade, e esse aumento da força é o próprio aumento da força cisalhante. Ok, pessoal? Então, sobre viscosidade aqui, a viscosidade acaba sendo esse micro aqui, ok? Então, esse micro presente na equação, que vai ser chamado de viscosidade dinâmica, porque ele tem que se movimentar para haver essa viscosidade, é o coeficiente de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade que ocorre no sentido y aqui, ok? Que vai subindo. Então, todos os fluidos... Todos não, né? Todos não. Muitos dos fluidos apresentam essa relação linear entre as tensões de cisalhamento e a taxa de deformação desses fluidos, certo? Então, quando acontece de forma linear essa relação entre as tensões de cisalhamento e a taxa de deformação, quer dizer, conforme eu vou aplicando uma carga maior, ela vai deformando mais.
Esses fluidos aí são chamados de fluidos newtonianos, né? Esses fluidos aí, ó, são água, óleo, quase todos os fluidos, tá? Quase todos os fluidos. São fluidos newtonianos, ok? Então, eu tento fazer uma força cisalhante nesses fluidos e eles vão corresponder, eles vão cisalhar, vão escorregar e tudo mais. Agora, tem outros fluidos que eles não têm essa característica, tá? Eles têm uma característica de assim, ó. Se eu aplicar uma força bem baixinha nele, ele vai cisalhar, ele vai deixar, ele vai ir cortando, sabe? Ele vai permitir que eu entre nele. Agora, se eu aumento muito a força cisalhante, ele vai se opor a essa força. São os chamados fluidos não newtonianos, ok? Esses fluidos aí são bem bacanas. Vocês já devem ter visto o pessoal fazendo uma piscina de água com maisena. Vocês podem fazer em casa, tá? Eu não lembro a proporção. Mas é água com maisena, com amido de milho. Ok? Você coloca numa proporção certa, aí você consegue colocar o dedo, né? Só que quando você aplica uma variação de força num instante de tempo muito curto, quer dizer, dá um soco nesse fluido não newtoniano, ele se opõe a essa força. E ele fica duro. Não sei se vocês já viram isso daí, é muito interessante. Alguém já viu? Maisena. Olha lá quem chegou! O Richard, maloqueiro skateboard. Só os stories de andando de skate. Fala aí! Fluidos não newtonianos. Deixa eu ver se acho um vídeo aqui. Tem, viu? Tem muitos, viu? Ah, mas não deve aparecer como fluido não newtoniano, né? Muito nerd. Andando em piscina de maisena. Vamos pôr assim. Piscina de maisena. Ah lá, ó, tem bastante vídeo de uns tontos, né? Ah, tem um de física aqui, né? Fazendo experimento aí com fluido não newtoniano. Ok? Então depois deem uma olhada. Super legal, tá? Que a gente consegue... como essa relação de cisalhamento, né, com o aumento da força não é linear, conforme tem uma variação na força muito repentina, né, ele se opõe e parece ficar duro assim. Bem legal. Depois vocês pesquisem. Ok? Mas eu usava maisena com água, ficava duro mesmo, depois colocava na gelatina só. Eu já vi em feira de ciências. Em feira de ciências fazem muito, viu, Tainá? Beleza? São os fluidos não newtonianos. Ok? E aí, né? Os fluidos do tipo líquidos, eles têm a viscosidade que diminui com a temperatura, né? Então, conforme mais quente vai ficando, menor vai ficando a viscosidade. Bom, vocês já devem ter percebido isso. Por exemplo, vamos ver assim o óleo de carro, né? O óleo de carro, quando a gente coloca no carro, você vê que ele prende na mão assim, né? Ele pega a mão mesmo. E depois que na hora que a gente vai trocar, né, que o motor está quente, a gente vê que ele é bem fluido, assim, bem líquido. Vocês já perceberam isso? Acho que já, né? E por que acontece? Ah, ó, legal. Legal, Nicole. E por que acontece isso, né? Os líquidos, conforme eles são aquecidos, eles aumentam o espaçamento entre as moléculas deles, tá? E aí, né, ele vai diminuir a viscosidade. Né? Ele vai expandir e vai diminuir a viscosidade. Agora, os gases, acontece o contrário. A viscosidade acaba aumentando com a temperatura. Né? Se eu aumentar a temperatura de um gás, eu vou perceber que a viscosidade dele vai aumentar. Isso porque o espaçamento entre as moléculas de gás é muito maior. Certo? Como é muito maior, a agitação entre as moléculas vai influenciar muito mais, né? Elas vão começar a se bater muito mais e vão acabar ficando mais viscosas, ok? O gás vai acabar ficando mais viscoso. Mas assim, a gente não percebe tanto, né, com gás. Com líquido é mais fácil de ver. Desgraça. O Google fica falando aqui. Beleza. Então, depois vocês pesquisem lá por fluidos não newtonianos, que é bem legal, tá? Bom, e aí tem os fluidos, pessoal. A gente falou de viscosidade. Vocês entenderam o que é viscosidade dos fluidos? Tá claro para vocês? Tá bacana aí?
Então a viscosidade dos óleos, por exemplo, 15W40 seria 40 fio e 15... Ah, William, eu não manjo assim de óleo não, cara. Eu não sei qual que é a nomenclatura de óleo não. Não sei. Não vou falar isso porque eu não sei. Pois dá uma procurada o que significa a sigla do óleo. Um dos números aqui, eu sei que é a viscosidade do óleo, né? Mas eu não vou me arriscar a falar isso não, que 40 é para o frio e 15 para o calor. Não sei, tá? Beleza. Ó, então, outra característica dos fluidos que a gente tem que ter bem definida, a primeira delas, né, é a massa específica e o peso específico. Então nós vamos começar a falar de massa específica. É diferente, tá? Diferente. Massa específica e peso específico. A massa específica a gente denomina como ρ. Essa letra grega aqui, certo? Vou colocar aqui. ρ. É a massa de um fluido contido em uma unidade de volume, ok? Então, por exemplo, se eu tenho 1 kg de água em 10 metros cúbicos, não, 10 metros cúbicos é muito, né? 1 kg de água em 100 centímetros cúbicos, né? A densidade dela é medido por essa relação, ok? Na água, o ρ é medido em em quilogramas por litros, né? Metros cúbicos, ok? A gente sabe, né, que a gente consegue colocar 1000 quilos em 1 metro cúbico de água, certo? Então, se a gente fizer um tanque de 1 por 1 de altura, a gente vai colocar 1000 quilos de água lá dentro, que equivale a 1000 litros também, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aqui beleza, né? Então, olha lá, ó. No sistema internacional, nós vamos ter quilograma por metro cúbico, ok? Bom, agora, o peso específico, pessoal, se é peso, vocês lembram lá de força-peso? Força-peso não era massa vezes a gravidade? Então, o peso específico nada mais é do que o ρ, anterior aqui, né? Que é a massa dividido pelo volume, vezes a gravidade. E aí, o m vezes g aqui, ó, o m vezes g vai multiplicar, né? Mas o m dividido por v a gente já sabia que era ρ da equação anterior. E aí, o peso específico, que é esse gaminha aqui, ó, ele vai acabar sendo ρ vezes g. Ok? E o peso específico, pessoal, como a gente está falando aqui de massa vezes gravidade, que é uma força em Newton, então no sistema internacional nós vamos ter que peso específico é Newton por metro quadrado. Tranquilo? Massa específica, quilograma por metro quadrado. Peso específico, Newton por metro quadrado. Tranquilo? Até aqui tá beleza? Certinho. Beleza. Bom, aí a gente tem, ó, a massa específica, né, que a gente já falou, peso específico e densidade, certo? A densidade, pessoal, vai depender de cada um dos materiais, certo? E a densidade, ela sempre vai ser relativa. Relativa a quê? A água. A água é como se fosse a nossa referência para a densidade. Por quê? Porque 1 kg de água cabe em 100 centímetros cúbicos. Mas na relação que fazem no sistema internacional, né, 1000 quilos de água cabem, dá 1000 litros, certo? 1 metro cúbico dá 1000 litros. Então é uma referência, ok? Então a densidade sempre vai ser em relação à água, certo? Então, ó, densidade é a relação entre o peso específico de uma substância e o peso específico da água a uma determinada temperatura. A temperatura aqui vai influenciar no peso específico, tá? Então a densidade não depende de um sistema de unidades, não tem um sistema de unidades, porque aqui, ó, é Newton por metro quadrado dividido por Newton por metro quadrado. Isso aqui vai dar 1. Então, essa densidade é adimensional, vocês não precisam colocar nenhuma dimensão aqui, ok?
Beleza? Não tem sentido eu falar de densidade se não for relativa. Ok? Beleza. Bom, aí ó, eu tenho uma outra característica do fluido, que é a nossa viscosidade cinemática, certo? Então é frequente nos problemas de mecânica dos fluidos a viscosidade dinâmica aparecer combinada com a massa específica. E isso daí vai dar origem à viscosidade cinemática. Por quê, pessoal? Se eu estou falando lá, né, da viscosidade de um fluido, que depende das características dele, para a gente calcular a viscosidade de um fluido, é um negócio, né, maluco lá e tal, tem uma equação bastante complexa, né, com muitos fatores, né? Mas quando eu falo de viscosidade cinemática, que é quando está acontecendo o movimento do fluido, a gente tem que levar em consideração o ρ dele, que é o nosso massa específica. Ok? Então, a viscosidade cinemática vai ser a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica, que é o ρ. Ok? E aí, ela vai ter a gente fazendo análise dimensional aqui, a gente vai perceber, né, cortando algumas coisas, que no sistema internacional, a unidade de medida de viscosidade cinemática é metro quadrado por segundo. Tranquilo? Até aqui, pessoal, propriedades dos fluidos. Tá beleza? Para vocês, tá dando para entender tudo? Tem 3 conceitinhos aí que vocês vão ter que guardar então, tá? Que são importantes pra gente. Sobre viscosidade, aquelas coisas, ainda beleza. Mas esse a gente vai usar bastante, ó. Que é a massa específica, que é o nosso ρ, que é a massa dividido pelo volume. O peso específico, que é o ρ vezes o g, ou se não, massa vezes gravidade dividido pelo volume, tá? A nossa densidade, certo? Que a gente sempre vai fazer densidade relativa. Ok? E isso daqui a gente tem que ter esses 3 conceitinhos bem definidos aí. Tá bom? Professor. Oi. No ensino médio, eu não lembro se eu ouvi errado, né? Ou se eu confundi. Eu imaginava que a densidade era a mesma coisa que a massa específica. Então, Você pode explicar um pouquinho? Não, na verdade, assim, ó, quando a gente fala de massa específica, a massa específica é massa dividido por volume, tá? Eu não sei se é confusão ou tal. Eles podem confundir com peso específico. Você falar para mim, ó, densidade confundir com peso específico, até que beleza, né? Porque aqui, né, quando a gente fala para a densidade aqui, eu gosto de falar que é uma densidade relativa porque é em relação à água. Só que como a água aqui vai ter uma densidade igual a 1, então acaba sendo a densidade do próprio corpo, né? Mas é o peso do corpo no volume, né? Então, o peso do corpo no volume acaba confundindo com isso daqui, ó, com massa dividido por volume. Aí eu não sei, porque leva em consideração a gravidade, né? Não tem jeito. Aí eu não sei te explicar por que fala massa específica. O correto é peso específico quando a gente adota a gravidade aí nas contas, né? E aí a densidade vai entrar em relação à água aí, que é 1, tá? Mas a densidade você não pode confundir com massa específica, não. É outra coisa. Mas tem livro no ensino médio que realmente eles colocam como massa específica, né? A massa dividida pelo volume. Mas aqui pra gente, não. O que eu tenho aí de livros de mecânica dos fluidos, que eu já estudei, não é isso não, tá bom? E eu não sei porquê, eu não sei te explicar por que usam a definição de massa específica desse jeito. Certinho, professor. Muito obrigado. Tá bom? Principalmente no ensino médio, sei lá, né? Bom, beleza. Que às vezes confunde mesmo. Então, é porque eu acho que eles devem olhar para a massa, né? Porque quando você vai medir a
a densidade de um fluido, você vai lá e você coloca na balança, né? Então, por exemplo, você coloca num becker lá 100 ml de um fluido, né? E vê quanto pesa. Só que esse peso é influenciado pela força da gravidade, você entende? Sim, sim. Então, não sei não por que eles usam isso. Beleza. Então, ó, definimos todas as características que a gente precisava pro fluido aí, né? Tranquilo. Deu para definir tudo. Então agora, né, a gente consegue entrar na estática dos fluidos. Beleza? Então vamos entrar na estática dos fluidos. Bom, primeira definição que a gente tem que ter aí para estudar a estática dos fluidos é o conceito de pressão, certo? Então a pressão, pessoal, nada mais é do que uma força que atua perpendicularmente sobre uma superfície. Perpendicularmente quer dizer que essa força está sendo aplicada em um ângulo de 90 graus se a gente considerar todos os lados aqui, tá? Então, se a pressão é uma força em uma área aplicada perpendicularmente, né? Então eu posso definir aqui que o conceito de pressão é força dividido por área, ok? Lá no sistema métrico é quilograma-força dividido por centímetro quadrado. Aqui no sistema internacional, como força tem unidade de medida Newton e área metro quadrado, a nossa unidade de medida é o Newton por metro quadrado. E ele ganhou um nominho bonito, diferente aí, né? Que é o Pascal. Ok? Por conta das contribuições dele para o estudo de estática dos fluidos e coisa do tipo. Tudo bem? Bom, beleza. Bom, conceito de pressão estando definido aí, pressão é força dividido por área. Não tem o que discutir, tá? A gente passa a começar a relacionar a pressão com algumas outras características do fluido, tá? Então, ó, o teorema de Stevin, ele é o seguinte, né? Ele parte do princípio para você considerar uma coluna de fluido com um peso específico γ e uma altura h. Vocês lembram, né? Que o peso específico, vou até voltar aqui, ó. O peso específico, ele depende da massa, da gravidade e do volume do fluido, certo? Então eu vou pegar o peso específico desse fluido aqui, ó. Certo? Vou colocar um fluido de um determinado peso específico, né? E vou colocar alguma coisinha nesse ponto aqui, quer dizer, no fundo dessa coluna d'água. Então é como se eu pegasse um aquário de vidro aqui e colocasse uma bolinha aqui embaixo, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, a pressão vai ser diferente desse ponto aqui. Nossa, Raul, mas por quê? Porque imaginem vocês, né? A gente tem uma quantidade de água sobre a nossa cabeça. Essa quantidade de água aí, cara, ela vai fazer um peso, uma pressão em cima da tua cabeça, certo? E vai depender do peso específico dela, ou do que a gente estava fazendo uma discussão aqui, da densidade dela, né? O peso específico, como é a massa vezes a gravidade dividido pelo volume, se um determinado fluido for muito mais pesado num volume menor, como por exemplo o mercúrio, então a gente vai ter uma pressão maior numa mesma posição aqui do ponto que está localizado, certo? Então a pressão em um ponto do fluido é diretamente proporcional à profundidade desse ponto e ao peso específico do fluido, ok? Essa coisa aí do teorema de Stevin é bem bacana, pessoal, porque o que descobriram, né? A gente aqui, vocês já pararam para pensar, né? A gente aqui na Terra, a gente aqui na superfície, né, da Terra, a gente está com uma quantidade imensa de ar sobre a nossa cabeça. Então, quer dizer que a gente está no fundo de um mar de ar, ok? E aqui, a gente está sofrendo uma pressão por conta dessa quantidade imensa de ar que tem em cima da nossa cabeça. Que é aquela tal daquela pressão atmosférica, vocês lembram? Pressão atmosférica, já ouviram falar? Todo mundo já ouviu falar? Sim? Beleza. Sim. O tal do ATM, exatamente. O ATM é uma unidade de medida. Nós vamos falar sobre ela mais para frente, né? Talvez na próxima aula a gente fale sobre unidade de medida de pressão e empuxo.
E aí, olha lá, o Eduardo falou bem, né? Eles descobriram, né, que no nível do mar a gente tem uma atmosfera sobre a nossa cabeça, quer dizer, um ATM, certo? Se a gente tem um ATM sobre a nossa cabeça, quando a gente vai mergulhando no ar, né, conforme no mar, né, ou na água, conforme o teorema de Stevin, por conta da própria densidade da água, né, mas isso considerando a água doce, tá, pessoal? Por conta da própria densidade da água, e a cada 10 metros que a gente vai se aprofundando, a gente vai adicionando mais uma ATM na nossa cabeça, tá? Por isso que, né, quando a gente não, né, eu nunca mergulhei em alta profundidade assim, mas se a gente for mergulhando na piscina, a gente vai percebendo uma pressão no ouvido. Vocês já perceberam isso? Vocês já tentaram ir lá embaixo na piscina de 5 metros? A pressão é gigante, né? Aí você tem que soltar assim com o ouvido. Eu não consegui fazer isso. Mas é por isso, tá? A cada 10 metros que a gente aprofunda na água, a gente adiciona, né, na verdade, uma atmosfera a mais do que a gente já tem. Ok? Então o teorema de Stevin, ele diz sobre isso, tá? Que a pressão em um determinado ponto do fluido vai aumentando conforme vai aumentando a altura de fluido em cima desse ponto. Tranquilo, pessoal? Teorema de Stevin aí, tá? Beleza? Professor. Oi, Amanda. O nível de salinidade na água vai influenciar? Influencia. Porque o senhor falou sobre água doce. Influencia. Então, no caso, o nível de salinidade da água, que no caso seria água salgada, influencia? Opa, influencia muito. Porque muda a densidade, né? Ó, eu vou voltar aqui, ó, num conceitinho. Aqui. Pode ser até aqui, na massa específica, tá? Pensa você, ó, vamos fazer uma experiência mental aqui. Pega um copo de água, vai lá e pesa esse copo de água. Ele pesou, sei lá, esse copo de água tem 100 ml e ele pesou 100 gramas. Tudo bem? Beleza? Gravou essa informação na cabeça? Sim. Tá. Agora você vai lá e pega uma colher de sal e coloca dentro desse copo. O peso dele vai aumentar ou diminuir? Aumentar. Vai aumentar, não vai? Então quer dizer que a massa específica dele vai mudar. A massa específica dele mudando, a densidade também vai aumentar. Tá? Então quer dizer que a água salgada, né, ela vai ser mais densa do que a água doce. É claro que a água doce tem os seus sais, tudo mais, tralalá, né? Mas não é que nem a água salgada, que tem realmente sal, ou senão você colocar uma colher de sal dentro de um copo de água, tá? A densidade aumenta. Por isso que lá no Mar Morto, vocês já viram, né, essas histórias, né? No Mar Morto, eu nunca fui, mas no Mar Morto a água é tão salgada, tem tanto sal, que ela fica tão densa que você boia com muito mais facilidade. Ela é mais densa que o nosso corpo. Por isso que você boia com mais facilidade. Então, no caso, o cálculo para a salinidade da água salgada é uma e para a água doce é outra. Da densidade, né? Isso. Isso. São cálculos diferentes. É diferente. A densidade muda. Obrigada. Tá? Conforme você vai adicionando coisas aí na água, aí vai mudando. Por exemplo, ó, eu faço aqui minha cerveja, né? Eu gosto de fazer cerveja, faço cerveja. E a cerveja, ela tem álcool no meio, né? Então, a densidade dela vai mudando conforme o nível de álcool que vai tendo na cerveja, né? É bem diferente. Então, por exemplo, se você medir a densidade da água, você vai lá calcular 1, certo? E da cerveja, você não vai ter 1. Você vai ter 1.007, 1.008. Mas por quê? Você tem matéria no meio daquilo lá. Você tem coisas adicionadas no meio daquilo lá. Além do álcool, né? Você vai ter o malte, a levedura, blá, blá, assim vai. Tá? E aí você vai aumentando a massa, né? Naquele volume de fluido. Ok? Bom, o teorema de Stevin, pessoal, ele tem uma particularidade que é bastante interessante, né? Então, com base nesse teorema aí, a gente tem algumas considerações importantes. O fluido,
Para o teorema de Stevens ser válido, o fluido tem que estar em repouso. Se ele estiver em movimento, né, se for uma coisa dinâmica, aí o teorema de Stevens não vai mais valer. Ok? Outra coisa, a gente vai notar que a pressão em um ponto do fluido em repouso depende apenas da profundidade do ponto e independe do formato do recipiente. Ok? Então, olha só essa piscina meio esquisitona aqui, né? A gente tem aqui uma coisa meio inclinada, uma outra coisa aqui com uma entrada bem grande, né? E um outro recipiente aqui, todos interligados, né? Mais fininho, certo? A gente vai perceber, se a gente passar uma linha reta, nos 3 pontos aqui, ó, que eu pegar dentro do fluido, a pressão vai ser exatamente igual. Tem que ser, certo? Então, pelo teorema de Stevens, a gente pode concluir que a pressão é a mesma em qualquer ponto situado em mesmo nível em um fluido em equilíbrio. Então, o fluido tem que estar paradinho. Beleza? Aqui tá beleza? Acho que tá, né? Bom, e aí, né, o teorema de Stevens, ele também dá algumas condições de situações meio esquisitas aí, ou que pode acontecer no cotidiano, se a gente quiser fazer, utilizar do teorema de Stevens para instrumentação e tudo mais, né? Ele vai dar a condição da gente fazer alguns cálculos de pressão aí, né? Então, por caso de 2 fluidos immiscíveis, como óleo e água, né, em um tubo de formato U, com uma seção uniforme, quer dizer, aqui, ó, a espessura dessa seção vai ser igual à espessura dessa, né? E a gente considerar a pressão sobre essas áreas aqui, S1 e S2, do plano AB aqui nesse corte, né? Pelo teorema de Stevens, a gente sabe que a pressão aqui vai ser igual à pressão lá. Ok? E se a gente tem uma área aqui, né, de mesma pressão, a força aqui, né, vai ser igual. Porque vocês lembram lá do conceito de pressão, que era a força dividido por área? Apareceu um S aqui, tá? Mas força dividido por área. Então, ó, pelo teorema de Stevens, se a pressão é igual na mesma reta, então a força nesse ponto aqui vai ser igual se a área for igual. Então prestem bem atenção nisso. Se a área for igual, a força também vai ser igual. Ok? Então percebam que nesse ponto aqui, ó, a gente vai ter mais óleo do que água. Quer dizer que o óleo tem uma densidade menor do que a água. Por isso que ela flutua. Por isso que o óleo flutua. Ok? Aí ficou claro, pessoal? Ficou claro? Eu vou abrir aqui minha câmera para fazer um exercício com vocês e mostrar uma coisa legal aqui. Ops. Aí, ó. Beleza. Ó, vamos pensar numa situação assim, ó. Vocês gostam de fazer conta e tal, né? Às vezes tem dúvida porque não fez uma. Vamos pensar numa situação assim, ó. Deixa eu pegar minha lapiseira aqui. Vamos pensar numa situação, nessa situação que eu acabei de escrever para vocês, tá? Um tubo em U com a seção uniforme, tá? Então, ao longo de todo o tubo, ela tem a mesma seção transversal. Ok? E aí, ó, eu coloco água aqui e óleo, vou até baixar um pouquinho mais o nível, senão vai. Água até aqui e o óleo vem até aqui, ó. Certo? Então até aqui, ó. Óleo e água. Ok? Beleza? Bom, pelo teorema de Stevens, se eu passar uma reta aqui, ó, ele vai falar para mim que a pressão nesse ponto aqui
é igual à pressão nesse ponto aqui. Ok? Aí vamos supor que tem um pouquinho mais de água aqui, tá? Vou pôr mais água aqui, uns 30 centímetros a mais de água. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Uns 30 centímetros a mais de água aqui. Beleza? Então, ó, nesse ponto eu tenho a mesma pressão do que nesse ponto aqui. Ok? Então, bom, se eu tenho 30 centímetros de água aqui, eu preciso saber essa altura de óleo aqui. Ok? Se a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, e a gente tem uma altura aqui em relação a uma altura do lado de cá, a gente pode calcular essa altura por meio da equação lá que é tratada no Teorema de Stevin que a gente estava vendo agora. Tá? Que vocês lembram lá que era o peso específico da água, né? Que é o fluido que está aqui, vezes a altura que a gente está levando em consideração, vai ser igual ao peso específico desse óleo, vezes essa altura H. Eu não vou nem pôr H, eu vou pôr X aqui, ó. Dessa altura X aqui. Então, para a gente saber essa altura X, a gente só tem que correlacionar a altura que a gente está lidando com o peso específico dos dois fluidos aí. Tá? Bom, o peso específico da água, se a gente levar em consideração aí o Sistema Internacional de Unidades, com uma gravidade de 9,8 metros por segundo, eu vou ter que o peso específico da água é 9.800, enquanto essa altura aqui, 30 centímetros, é 0,3. E o peso específico do óleo, eu olhei aqui no livro que eu tenho, 7.350 newton por metro cúbico. Beleza? O que vai sobrar para a gente é essa altura X. Ok? Bom, veja só, para eu achar essa altura X, eu só tenho que tacar esse 7.350 para o outro lado. Ó, X vai ser igual a 9.800 vezes 0,3 dividido por 7.350. Tá? Eu vou fazer essa conta aqui que eu não fiz, tá? 9.800 vezes 0,3 dividido por 7.350. Eu tenho que essa altura aqui, ó, é 0,4 metros. Ou 40 centímetros. Então percebam, pessoal, que a gente acaba tendo mais óleo aqui por conta da densidade dela ser menor que a da água. Estão vendo que é menor que a da água? Aqui no caso o peso específico, né, menor que a da água. Ok? Então a gente consegue colocar mais óleo para entrar na mesma pressão aqui da água. Percebam que em cima desse ponto aqui eu tenho 30 centímetros de água, enquanto que em cima desse ponto eu tenho só 40 centímetros de óleo. Ok? Então o Teorema de Stevin ele dá essa possibilidade desses cálculos aí que a gente acaba por fazer. Tudo bem? Aqui ficou claro, pessoal? Opa, não estou vendo. Beleza, é interessante, é legal, né? Agora tenho uma outra coisa da mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos a gente não consegue entrar muito, dá para ver muita coisa legal, mas a gente não consegue ver. Mas ó, tem uma outra lei aqui que é muito interessante na mecânica dos fluidos, para a estática, né? Que é a lei de Pascal. A lei de Pascal diz o seguinte, que a pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível, quer dizer, líquidos, a gente não está falando de gás aqui, tá? Tem que ser fluidos incompressíveis. O que são fluidos incompressíveis? A gente não consegue espremer mais do que ele... A gente não consegue diminuir mais o volume do que ele já tem. Diferente do gás, né? Que o gás, conforme vai aumentando a pressão, ele vai diminuindo. Por isso que a gente consegue colocar um volume muito grande de gás dentro de um cilindro, porque ele é um fluido compressível. Agora, para a lei de Pascal, a gente tem que levar em consideração fluidos incompressíveis, que são líquidos, tá? Líquidos, e aí água, óleo, coisa do tipo. Então, ó, a pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível, em repouso,
é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido, ok? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se a gente levar em consideração esse sistema aqui, né? Que a gente tem um êmbolo grandão desse lado aqui, né? Que está exercendo uma força, né? Numa área maior do que a área 1, certo? Do mesmo jeito, a gente tem um outro êmbolo, só que menorzinho aqui, né? Numa área menor também. A gente vai perceber, com base no teorema de Stevin lá, né? Que nesses dois pontos aqui, ó, a pressão é igual, certo? E se pressão, a gente viu o conceito lá, que é força dividido por área, então a gente vai ter a força de 1 nessa área 1 vai ser igual a essa pressão, enquanto a força aplicada por 2 nessa área 2 vai dar a mesma pressão, certo? Porque se eu aumento a área, eu aumento a força também, ok? Então, igualando aqui, porque essas pressões são iguais, igualando aqui eu vou ter que F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2, tá? Então eu vou conseguir fazer a relação de que a força 2 é igual a força 1 vezes a área 2 dividido pela área 1. Se a área 2 é maior, quer dizer que a força 1 vai ter que ser menor para eu exercer essa força 2. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Ficou? Ou eu falei meio esquisito aí. Ó, eu vou fazer um exemplinho aqui, ó. Isso daqui, pessoal, é um conceito de macaco hidráulico, tá? Vamos supor assim, ó. A gente tem uma coisinha bem pequenininha aqui, ó. E outra bem maior aqui, tá? Aí vamos supor que essa área aqui, ó, a área daqui, é 1 metro quadrado, certo? E aí eu coloco um bloco aqui, ó, de 100 quilos, ok? Se essa área aqui, ó, for de 5 metros quadrados, por exemplo, tá? E a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse, vamos calcular o peso que eu consigo erguer? Olha só, ó. Se a pressão nesse ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, né? E eu sei que a força 1 dividido pela área 1 é igual à força 2 dividido pela área 2. Então veja só, ó. Eu tenho essa força aqui que é 100 dividido por 1 metro quadrado, certo? E essa segunda força aqui eu não sei, né? Na verdade, desculpa, não é 100 não, né? 100 o escambau. Se tem a gravidade aqui igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, então essa força aqui vai ser 9.800. Ô, Raul, falei besteira, tá? Isso daqui é massa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Coloquei um bloquinho aqui de massa 100, ok? Então 9.800 dividido por 1 é igual a força 2, que eu vou querer calcular, dividido por 5 metros quadrados. Olha só, eu vou pegar esse 5 que está aqui dividindo e vou passar para lá multiplicando. A força 2 vai ser igual a 9.800 vezes 5. Isso daqui, ó, não vou fazer de cabeça não, hein? 9.800 vezes 5, 49.000. Dividido por 9,8, que é a gravidade, a massa aqui é de 5.000 quilogramas. 5.000? É isso mesmo. Isso. Então, olha aqui, pessoal. Vocês conseguem perceber, então, né, pela lei de Pascal, que se a gente aplicar uma força relativamente pequena numa área pequena, com base na pressão aqui que vai ser aplicada, né, se a gente aumentar a área, essa força vai ser multiplicada em muitas vezes do lado de cá. Estão vendo? Conseguiu pegar a ideia aí? Opa. À medida que aumenta a área, diminui a pressão. Não, a pressão se mantém constante.
Logo, para que as pressões nos dois pontos sejam iguais, é preciso que a força exercida na área maior seja menor na área... A força da área menor, conforme aumenta a área, aumenta a força, é diretamente proporcional. Se a força na área maior for maior, as pressões serão iguais. Isso, exatamente. Se as duas pressões são iguais e aumentou a área, eu tenho que aumentar a força também. Tá? Aumentou a força sob a ação da gravidade, eu vou aumentar a massa que eu posso levantar. Por isso, esse é o conceito lá dos macacos hidráulicos, né? O macaco hidráulico, ele tem isso daqui dentro da câmara dele, né? Só que a gente insere o óleo numa área bem fininha, um capilar mesmo, bem fininho. Enquanto o êmbolo do nosso macaco hidráulico, ele é muito mais grosso, tá? E aí por isso que a gente consegue erguer umas 3 toneladas, né? A relação é muito maior. Ok, pessoal? Beleza? Esse é o conceito do macaco hidráulico. Tá, isso ficou claro para você? Só que não tinha entendido? Beleza. E aí o macaco hidráulico é interessante, né? Porque a gente coloca a força no pé e a gente não precisa fazer muita força, né? Não sei se vocês já perceberam isso. A gente coloca um pouquinho de força e já consegue levantar o carro, né? Mas, pô, o carro é muito maior, né? A força que ele está exercendo por conta da massa dele é muito maior do que minha pisadinha aqui. Mas por quê, pessoal? Lá dentro do macaco hidráulico, na construção do macaco hidráulico, deixa eu ver se eu acho aqui na internet, tá? Uma imagem. Ah, vídeo não, eu quero imagem. Olha aqui o macaco hidráulico, ó. Olha o que eu falei para vocês. Ele tem uma entradinha aqui, ó. Ó, muito pequenininha, vocês estão vendo, ó? Olha aqui. Ele tem um êmbolo que ele vai pegando óleo e ele tem uma entradinha muito pequenininha, uma área muito pequenininha. Em relação à área aqui do êmbolo, olha só, olha o tamanho dessa área aqui que vai entrar óleo. Em relação a essa área, pô, é muito maior, cara. A área é muito maior. E o que vale, pessoal, é essa relação. Não precisa ser de 1 metro quadrado. Se for 1 milímetro quadrado para 1 centímetro quadrado, que é 100 vezes maior, pô, a gente já vai ter uma relação muito grande. A gente vai conseguir erguer pesos muito grandes. Ok? Aqui, ó, funciona desse jeito o macaco hidráulico. Aí ele tem uma válvula de retenção aqui, né? Que você só consegue enviar óleo, né? Só consegue entrar na câmera, não consegue voltar. E quando você libera lá aquela chavetinha, ele abre essa daqui, né? E começa a voltar para a câmara aqui. Então cada vez que eu bombeio, eu mando um pouquinho de óleo aqui para dentro da câmara, ó, por conta dessa válvula de retenção. E na hora que eu solto aquele parafusinho, não sei se vocês já viram, né? Vocês lembram? Ele solta o óleo que está aqui e volta para lá. Ele volta bem devagarinho, porque quem vai fazer o óleo voltar é o peso do êmbolo, né? E quando a gente bombeia, a gente está colocando o peso do nosso braço ou do nosso pé lá. Por isso que sobe muito mais rápido do que desce. Legal, né? Interessante. Tem a questão da base maior e a base menor também, né, professor? Que aumenta a base maior, né? Você faz a força numa base menor e a força ela aumenta na base maior, né? Do outro lado, onde sobe o carro. É exatamente. O base que você está falando é a área, ok? E o que vai ser levado em consideração, Cristiano, é a área daqui do êmbolo, tá bom? A área do êmbolo, ok? Bom, vocês têm aula só as Então são diretamente proporcionais? Né? Você vai ver aqui, ó, nessa relação aqui, ó. Quer ver que eu fiz aqui? Vou voltar para minha câmera, ó. A força aqui, ó, cadê? Acho que eu não coloquei aqui, eu coloquei no slide. Ó, olha aqui, ó. Vai ser diretamente proporcional às áreas, tá vendo? Olha lá, ó. Por quê? A força 2 vai ser igual à força 1
vezes essa razão de áreas. Então, se essa área 2 é muito maior que a área 1, veja só, ó, essa área 2 aqui, por exemplo, é 5. Dividido por 1 vai dar 5. A força 2 vai ser 5 vezes a força 1. E foi o que a gente fez aqui, né, Amanda? Ó, olha aqui, ó. A força 2 aqui foi 5 vezes a força 1. Tá aqui. Tá vendo? Então acaba sendo diretamente proporcional, isso mesmo. Se a gente olhar... Eu posso falar que a minha força é proporcionalmente igual ao meu volume? Força... Não. A força que eu exercer vai ser proporcionalmente ao volume, no caso do macaco lá hidráulico? Não, ao volume não, né? Ah, você está falando assim, do volume de óleo que você coloca. Vamos. Isso, a força que você exerce e o volume de óleo. Porque na verdade, se a gente for parar para pensar nesse sistema aqui, ó, da lei de Pascal, o volume de fluido não vai se alterar. Você consegue entender? Não, a gente não está colocando mais água aqui no meio ou óleo. A gente está mantendo a mesma coisa. A gente só está mudando as forças. Conseguiu entender? Consegui sim. Tá. E aí, né, quando você falou, é diretamente proporcional, aí a gente tem que analisar. Nesse caso aqui, ó, a força 1 vai ser diretamente proporcional à área 2. Inversamente proporcional à área 2. Então, né, se eu quiser manter essas pressões iguais, né, eu tenho que fazer um jogo aqui com a força e com a área. Se eu diminuir a área, eu tenho que aumentar a força e vice-versa. Tá? Se eu aumentar a força, tem que diminuir a área. Ok? Então, é bom sempre você fazer essa análise aqui. Ó. Se eu quero saber a força no ponto 2, eu faço essa relação. Se eu quero saber a força no ponto 1, ao contrário. Eu fui claro? Tem hora que eu dou umas devaneadas aí. Então, Eduardo, ó, se você falar a pressão é indiretamente inversamente proporcional à área. Isso, aí eu concordo com você. Eu tinha lido diretamente. Porque aqui, ó, a área está aqui embaixo. Então a pressão é inversamente proporcional à área. Aí o que você está falando, beleza, eu concordo com você. Que a pressão é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional à força. Ok? Então, quanto maior for a força, se eu manter a área, maior vai ser a minha pressão. Agora, se eu aumentar a minha área, vai diminuir a minha pressão se eu manter a força travada. Ok? Amanda, ficou claro aí? Ficou sim, professor. Beleza. Então tá. Ó, aí, ó. Eu gosto de relacionar diretamente, inversamente, porque no cálculo eu sei se eu errei ou se eu acertei, né? Excelente raciocínio. Se um aumentou, eu acertei, mas se um aumentou, outro diminuiu, eu sei que eu errei. Isso, que aí te dá uma noção de, então, se aumentou a área, nossa, tem que diminuir a pressão. É bom pensar desse jeito, sim. Muito bom raciocínio. Exatamente. Beleza. Ó, aí eu separei aqui para vocês. Opa, cadê? Não, é aqui. Ó. Eu separei aqui para vocês. Você lembra que eu falei para vocês que tinha o PET? Acho que eu não lembro se eu comentei. O PET, ele é um site, né, de simulação. Ele é um site de simulação. E ele tem essa simulaçãozinha aqui de como é que fala? Pressão, né? Dessa coisa da lei de Stevin que a gente estava falando e tal, né? Então, ó, essa primeira simulação, ela traz uma simulaçãozinha da lei de Stevin. Então, ó, eu vou encher a caixa d'água aqui, ó. Beleza, enchi toda a caixa d'água, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, um medidor de pressão e vou colocar bem aqui no nível 0 aqui, tá? Se eu medir em pressão atmosférica, eu vou ter que ter 1 atm. Então eu vou colocar aqui, vou regular em 1 atm, ó, bem certinho. Aí,
1 atm. Beleza? Então é bem a pontinha aqui do medidor de pressão que está medindo o nível 0 ali da água. É 1 atm. O que tem de ar aqui em cima da nossa cabeça é o que está exercendo essa pressão. Certo? Aí eu vou colocar aqui ó, uma régua. Uma régua não, vou colocar um nível aqui. Certo? E nós vamos fazer aqui a comprovação da lei de Stevin. Ok? Do teorema de Stevin. Ó, então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir minha câmera aqui, ó. O teorema de Stevin lá, se a gente voltar para o teorema de Stevin, ele diz que a pressão, eu vou anotar aqui, é o peso específico vezes a altura. E esse peso específico aí é massa vezes a gravidade. Ok? Então até anotei aqui para vocês já. Ó. Beleza? A pressão é igual ao peso específico vezes a altura. Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Vou fazer a simulaçãozinha aqui. Ó. Vamos supor que a gente vai querer saber a pressão aqui ó, em 2 metros. Ok? Só que vamos colocar no sistema métrico, que é em Pascal, que é igual ao do sistema internacional. Porque senão as contas ficam meio diferentes. A gente tem que converter para ATM. Tá? Então, olha aqui. Ó. Eu vou pegar esses valores aqui de densidade. Tá? Então, eu quero calcular a pressão. A minha densidade aqui do fluido, né, que é o nosso ρ, né, ρGH. Não, esse daqui ó, é o ρ, né? Desculpa, não é massa não, é ρ vezes G. Tá? Então, ó, a nossa densidade, que é o ρ que a gente chama aí e tal, que a gente até eu conversei aqui com o Eduardo, né? Nesse caso aqui, ele usa a densidade como o ρ, certo? A densidade aqui ó, é de 1000 kg por metro cúbico. Não vou colocar unidade de medida aqui. Certo? A gravidade, ele está colocando aqui como 9,8 metros por segundo, porque está na Terra, tá? E a altura que eu vou considerar é de 2 metros. Ok? Então, a pressão que tem que dar aqui em 2 metros de água, que é esse fluido aí com 1 kg por metro cúbico, é 1000 vezes 9,8 vezes 2. Beleza? 19.600 Pascal. Ok? Beleza. Só que prestem atenção. Então, 19.600 Pascal. Isso daqui vai dar 19,6 kPa, beleza? Só que presta atenção numa coisa, pessoal. A gente aqui, ó, no nível 0 aqui da água, a gente já tem 101,345 kPa. A gente vai descer e vai adicionar mais 19,6 kPa. Vamos ver se é isso que vai acontecer? Vou pegar outro medidor de pressão. Olha, eu vou fazer essa continha aqui, ó. 101,325. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Mais 19,6. Certo? Então tem que dar 120,925. Às vezes por algum coisinha que pode dar um valor. Mas tem que dar 120 kPa. Vamos lá, ó. Vamos aprofundar o nosso medidor. Aprofunda. Chegou aqui em 2, ó. Bem na pontinha tem que ser. Não consigo nem enxergar direito. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, está na pontinha. 120,864 kPa. E nas minhas contas aqui, está dando 120,925. Beleza, tá bom. E por que isso, né? Eu estou colocando a pressão exercida pela água mais a pressão do ar. Tem as duas aí, a gente não pode esquecer dessa pressão do ar. Ok? Bacana, né, Eduardo? Esse PET aqui
Cara, quando vocês estiverem dando aula lá no ensino médio, vocês podem usar ele, é muito bacana. E dá para você fazer a simulação, filmar e colocar num slide, né? Fica bem bacana. Ok? Então olha que legal, né? Se a gente mudar a densidade do fluido, sei lá, colocar um fluido menos denso, certo? Vamos fazer essa conta? Olha aqui, ó. Aqui ele considera gasolina, né? Tem 700 kg por metro cúbico, tá? A pressão aqui, essa pressão relativa que a gente fala, porque é em relação à pressão atmosférica, ela vai ser 700 vezes 9,8 vezes 2. É 2, né? Não, é 2. Vezes 2. Isso daqui vai dar 700 vezes 9,8 vezes 2. 13.720. Então, 13,72 quilopascal. Ok? Bom, o 101,325 mais... Opa, deixa eu colocar a calculadora aqui para vocês. 13,72, 115,045. Vamos ver se bate. 115,003. Tá bom, vai. Beleza? Agora, tem um outro experimento aqui, ó. Esse daqui é esse, tá? Tem um experimento aqui que é que exemplifica, né, a lei de Pascal, ok? Então olha aqui, ó. Eu vou colocar dois medidores de pressão no mesmo nível. É que eles têm que estar no mesmo nível certinho, sabe? Aí, ficou. Os dois no mesmo nível certinho, tá vendo? As pontinhas aqui aí é meio chato de coisar, né? Mas aí eu vou colocar a densidade da água aqui, ó. Dá para mudar. Beleza. Certo? Densidade da água. Então a gente vai ter pressões iguaizinhas no mesmo nível. Se eu encher mais aqui, ó, pô, colocou mais fluido aqui, pelo teorema de Stevin, pô, tem mais fluido e está mais fundo, vai aumentar a pressão, né? Então, se eu diminuir a quantidade de fluido, olha aqui, ó, vai diminuindo a pressão também, porque a coluna de água que está em cima desse ponto está diminuindo, estão vendo, ó? Beleza? Aí aqui não muda mais, porque ele está tá abaixo aqui, tem mais ar em cima dele, tudo bem, mas... Beleza? Coloquei a água aqui, catapimbas. E percebam que não depende da geometria do recipiente, certo? Depende única e exclusivamente da posição vertical. E aí, né, tem a outra... Só que esse eu achei que falhou, viu? Esse daqui não é tão legal, não. Porque eu queria colocar uma massa aqui, mas ele não deixa, tá vendo? Chato, né? Mas o que ele quer dizer, ó? E ele não dá o valor dessa área aqui também é chato, né? Então, ó, conforme você vai colocando massa aqui, vocês estão vendo que ele vai aumentando o nível lá, né? Com certeza eu iria conseguir erguer uma massa muito maior do lado de cá, porque a área é maior. Estão vendo, ó? Ele vai abaixando, né? Beleza? Imaginem que tem uma plataforma aqui, tá, pessoal? Beleza? E aí vai tendo o aumento dessa área aqui. Tudo bem? E outra coisa legal, né? Se a gente soubesse o peso específico desses blocos aqui, a gente poderia calcular, ou se não, né, por essa diferença, sabendo o peso específico, a gente consegue calcular esse, né? Mas a gente não sabe o quanto ele modificou. Né? Ou sabe? Vamos ver. Daria para calcular também. Ou eu posso deixar como tarefa, né, para vocês. Seria legal. Aí aqui está no 0. Mas não dá para calcular o comprimento aqui. Chato. Não tem outro. Não dá. Esse não dá também. Falhou. Não gostei também. Chato. Ó, e se a gente aumentar a gravidade, pessoal, como depende da massa, né, não vai se alterar. Beleza?
E aí, ficou tudo claro, pessoal? Para vocês? Sim? Beleza. Infelizmente, né? Se a gente tivesse lá na escola seria muito mais legal. Porque lá eu ia querer levar vocês no laboratório de instrumentação, a gente via manômetro de coluna d'água, coisa do tipo. Lá é muito interessante. Mas na próxima aula eu vou trazer... eu não vou falar só de Arquimedes não, né? Teorema de Arquimedes lá e empuxo. Eu vou falar também sobre alguns conceitos de pressão, né? Unidade de medida, o que é pressão absoluta, pressão relativa, pressão atmosférica, que também é interessante vocês saberem. Tem muitos tipos de pressão, tá? Tem diferentes tipos de pressão. Pressão atmosférica é uma coisa, pressão absoluta é outra coisa, pressão relativa é outra, e eu acho interessante vocês saberem, tá? Então na próxima aula a gente vai fechar esse assunto aí de mecânica dos fluidos, tá? Com alguns outros conceitos de pressão, alguns tipos de pressão. Vai ver empuxo, que é bem legal também, e tem simulaçãozinha aqui do PET também, tá? No PET, nossa, eu fiz no ano passado, esqueci de fazer com vocês. No PET tem simulação, olha aqui, ó. Deixa eu ver. É movimento, física, movimento. Aqui, ó, gravidade. Ele se baseia nas leis de Kepler para falar sobre gravidade, cara. Putz, é muito legal. Quer ver? Eu só vou mostrar, eu juro que vou ser rápido. O jeito é trancar a faculdade e voltar ano que vem. Por quê? Ir em laboratório e tudo. Não tranca a faculdade. Vocês vão em laboratório. Professor, eu pensei seriamente, vou trancar esse semestre, volto ano que vem vacinada para a faculdade e aproveitar muito mais, absorver muito mais conhecimento desse primeiro semestre. Vai cagar, vai nada. Deixa eu até